O Código Penal tem apenas 41 anos de existência, tantos quanto eu. Entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 1983, numa versão rudimentar face à versão atual. As leis são desenvolvidas pelos legisladores e, por isso, dependem do seu grau de consciência individual, reflexo, por sua vez, de um grau de consciência coletivo da sociedade subjacente. A evolução do Código Penal acompanhou, por isso, a evolução dos tempos e de uma sociedade cada vez mais informada e atenta para o tema do abuso sexual. Hoje é possível eu estar a falar aqui da distinção entre crimes contra a liberdade sexual e crimes contra a autodeterminação sexual, porque no Código Penal foi refletida a expansão de consciência sobre o tema pelas reformas de 1995 e 1998, sobretudo com grande impacto pelas alterações de 2015, fruto das investigações de instrumentos jurídicos europeus, com vista a prevenir e sancionar os crimes sexuais definidos nas convenções de Lanzarote em 2011 e Istambul em 2012. Portanto, a informação que consta na versão atual do Código Penal e que é considerada na atualidade acerca deste tema, e que aqui falo hoje, em última instância tem apenas cerca de 10, 15 anos. A informação então que consta do Código Penal ela está ramificada da seguinte forma. Livro 2, parte especial, título 1, dos crimes contra pessoas, capítulo 5, dos crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual. E aqui vai subdividir-se em 3 secções. A primeira, os crimes contra a liberdade sexual, a segunda, os crimes contra a autodeterminação sexual e a terceira, disposições comuns. Então, a autodeterminação sexual é a capacidade cognitiva de alguém decidir sobre se quer participar ou não num determinado ato sexual, expressando por isso a sua liberdade através da sua decisão, no fundo, através do consentimento. Assim, a secção 1 remete então para a liberdade sexual, estando inerente à capacidade de autodeterminar-se, onde o intuito é proteger a liberdade sexual de todas as pessoas, em geral, sem qualquer distinção ou ramificação da idade. As exceções de adultos incapazes de se autodeterminar estão então previstas nos artigos desta secção. Já a secção 2 visa proteger especificamente os menores de 14 anos e dos 14 aos 18 em alguns casos específicos, enquadrados nos respectivos artigos desta secção, e que, portanto, dada a sua imaturidade cognitiva, acarreta então uma particular vulnerabilidade que requer uma proteção mais específica e adicional relativamente a um adulto, onde os conceitos de liberdade e consentimento são inaplicáveis por incapacidade do menor se autodeterminar sexualmente. Considera-se por isso que abaixo dos 14 anos, a criança cuja personalidade e a esfera sexual se encontram ainda em fase de desenvolvimento e estruturação, falta-lhe, portanto, a capacidade e a determinação para que, de forma livre, consciente, esclarecida, tome decisões sobre relacionamento sexual. Atingidos os 14 anos, considera-se uma progressão da maturidade, onde o jovem já pode avaliar algumas situações em que se envolve ou é envolvido. Assim, a secção 2 visa proteger o livre desenvolvimento da personalidade das crianças como um direito fundamental, retirando-lhes, do ponto de vista legal, qualquer autonomia de decisão sexual que possa afetar gravemente o desenvolvimento da sua vida sexual futura. Notem que há aqui uma distinção, a violência entre menores será depois algo que eu vou falar à parte, porque há aqui muitas lacunas na lei sobre esse tema. Relativamente então ao Código Penal, eu vou deixar aqui em baixo a descrição no link para que vocês depois possam consultar. Deixo claro que este conteúdo é meramente informativo, porque na realidade cada situação é específica e precisa da consulta de um advogado. E, portanto, além disso, o Código Penal ele está constantemente a sofrer aqui algumas alterações, ou pelo menos é frequente por vezes isso acontecer. Então, esta a informação que aqui vai é isso mesmo, é apenas informativa e não vinculativa. Okay? Bom, de qualquer forma,
Então, na secção 1 de crimes contra a liberdade sexual, nós vamos ter os seguintes artigos que eu vou dizer a designação: 163 de coação sexual, 164 de violação, 165 de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, 166 abuso sexual de pessoa internada, 167 fraude sexual, o 168 procriação artificial não consentida, 169 linocídio, 170 importunação sexual. Passamos para a secção 2, são os crimes contra a autodeterminação sexual, específica então para os menores. O 171, falamos então do abuso sexual de crianças. 172, o abuso sexual de menores dependentes ou em situação particularmente vulnerável. O 173, atos sexuais com adolescentes. 174, recurso à prostituição de menores. 175, linocídio de menores. 176, pornografia de menores. O 176 depois vai-se subdividir aqui, temos o 176A, é aliciamento de menores para fins sexuais. 176B, organização de viagens para fins de turismo sexual com menores. 176C, atos contrários à orientação sexual, identidade ou expressão de género. Na secção 3 das disposições comuns, nós vamos ter aqui 3 artigos: o 177 sobre agravamentos, 178 de queixa, como é que funciona a queixa, o 179 a inibição do poder parental e proibição do exercício de funções quando aplicado. Por fim, falar aqui da importância do artigo 118 sobre os prazos de prescrição do Código Penal. Onde fala aqui na linha 5 dos crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual de menores, bem como no crime de mutilação genital feminina, sendo a vítima menor. O procedimento criminal não se extingue por efeito da prescrição antes do ofendido por fazer 25 anos. Até há pouco tempo era 23, passou para os 25. Isto significa que para haver procedimento criminal e investigação no Ministério Público, a queixa tem de ser concretizada antes da vítima fazer os 25 anos de idade. Não obstante, mesmo após essa idade, pode ser feita uma participação junto das autoridades para que o autor do crime seja então sinalizado no Ministério Público, na perspectiva de, caso o mesmo mantenha os mesmos comportamentos perpetradores passíveis de crime sexual até à data, sob risco de continuar a fazer vítimas, então o facto de ser sinalizado pode efetivamente gerar aqui uma situação em que o sobrevivente, que é maior de 25 anos e o crime já prescreveu, pode ser indicado como testemunha dos casos mais recentes, se aplicável. Então vale sempre a pena sinalizar o agressor e fazer a participação. Mais informo que, sendo os crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual considerados públicos, à exceção do crime que consta no 173, que é semipúblico, o início e o desenrolar do procedimento é independente da vontade da vítima, bastando a denúncia por qualquer pessoa às autoridades. É o mesmo que acontece nos casos de violência doméstica. Qualquer pessoa pode denunciar estes crimes. Não é necessário ser a vítima. Já os crimes semipúblicos implicam que a queixa seja e parta do ofendido. Espero que este vídeo e esta informação tenha sido útil. Estamos juntos neste círculo de cura. Até já!